Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei. Boa noite, gente. Vamos adorar o Senhor aqui mais uma vez. Juntos nós somos mais fortes, né? Garoto propaganda dessa linda máscara que foi desenvolvida com um propósito: abençoar famílias e abençoar pessoas. Que você faça a aquisição da sua máscara contatando o nosso irmão Johnny. Que Deus abençoe a vida de todos. E que nessa noite nós sejamos ainda mais agraciados pelo favor e pela bondade de Jesus, tá bom? Não vou fazer a live aqui com a máscara, é só para fazermos o merchan mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Ele é. Esse é quem é o nosso Deus. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é um caminho no meio do deserto, Ele é a luz na escuridão. Então você viu que eu comecei a live com essa linda máscara, que você pode adquirir, né, fazendo contato com o nosso irmão Johnny, e parte do recurso vai ser destinado para a confecção de novas máscaras, é óbvio, mas também tem um objetivo social por trás de tudo isso, né? Então você pode também contribuir para que famílias sejam supridas em suas necessidades, tá bom? Seja um cooperador do reino de Deus, né? Faça aquilo que está ao seu alcance, tá bom? Contate o Johnny e tenho certeza que você vai abençoar muita gente aí, tá bom, gente? Valeu, gente. Eu já tô com a minha aqui, né, para fazer o merchan. Fica aqui a dica para você também, né, nos ajudar nessa propagação dessa linda máscara. Ficou muito bonita, né, gente? E é muito daquilo que nós estamos vivendo, né? Juntos nós somos mais fortes. Bom, muito bom estar com vocês, muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez, né, em mais uma live. Hoje nós gostaria de orar agora, nesse momento, né, inicial, e nesta nossa oração inicial gostaria de apresentarmos todas as famílias, né, que precisa, né, da intervenção, do cuidado, do favor de Deus, e vamos ter esse momento de oração. É a live de oração no dia de hoje,
Hoje eu queria começar com uma oração especial, né? Uma oração especial em favor da vida da família da pastora Érica. Geralmente nas segundas-feiras tem sido a pastora Érica e o pastor Ademir que estão aqui conosco. E hoje, né, conversando com eles, pedi para que eles ficassem tranquilos quanto a esse período e que nós pudéssemos como igreja orar e abençoar a família deles, pedindo ao Senhor que venha trazer o conforto e o consolo diante dessa perda irreparável que a pastora Érica teve da sua mãe, e que a gente possa orar a Deus e colocar a vida dessa família diante do Senhor, tá bom, gente? Vamos orar então? Vamos orar e colocar esse tempo diante do nosso Deus e crer que Ele tem algo especial reservado para mim e para você nessa noite, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos tem dado todos os dias. O Senhor tem nos dado o privilégio de orarmos e buscarmos a Tua face e exaltarmos a Tua grandeza. E nesta hora nós queremos colocar, ó Deus, esse tempo, ó Deus, diante do Senhor e abençoar a família da pastora Érica, abençoar a família do pastor Ademir, abençoar os seus filhos, pedindo ao Senhor também que venha produzir restauração, renovo sobre eles, que o teu favor seja sobre os teus filhos, que a tua graça envolva a família da pastora Érica. Ó Deus, que o Senhor traga conforto, fortalecimento, renovo sobre a vida de todos. Oramos nessa noite, declarando um tempo de milagres sobre todas as famílias que têm algum parente, algum familiar hospitalizado. Ó Deus, nessa noite nós clamamos a Ti pelo Teu socorro, pela Tua intervenção na vida de todos. Ainda vamos orar um pouco mais no final da live, mas nesta hora eu te peço, Senhor, de forma tão específica, toma, Pai, a vida da pastora Érica nas Tuas mãos, traz o Teu conforto, traz o Teu fortalecimento sobre a Tua filha. Nós oramos nessa noite pedindo ao Senhor a Tua intervenção, que a graça do Senhor seja sobre os teus filhos e que o Senhor opere no meio de todos os processos, ó Deus, opere os teus milagres, opere a tua bondade, ó Deus, como nós estamos fixando esse comentário no dia de hoje. O nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que abre, ó Deus, abre o mar, abre, Senhor, um caminho de milagres no meio do deserto. O Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias no nosso meio. E nesta hora, Pai, nós queremos glorificar o Teu senhorio e exaltar a Tua grandeza, pedindo o Teu renovo, pedindo o Teu fortalecimento para todos aqueles que precisam da Tua intervenção nesta noite. Oramos, ó Deus, agradecidos pela Tua bondade, que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada família que vai se achegando agora, Pai, através desse canal. Em nome de Jesus, tenhamos, ó Deus, uma noite de milagres, uma noite de graça, uma noite de restauração, uma noite de transformação, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com cada um de nós, abençoe mesmo cada família, ó Deus, aqueles de perto, de longe, que o Senhor esteja, Pai, visitando cada um, fortalecendo, mostrando mesmo, Pai, os teus sinais e o teu favor sobre a vida de todos. É o que nós te pedimos nessa noite, declaramos um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de visitação do Senhor sobre cada família aqui nesta noite. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, crendo, Pai, na tua intervenção nessa noite, sabendo que o Senhor tem permitido que todos os dias, ó Deus, nós temos a oportunidade de chegar em cada casa, em cada lar, ó Deus, com uma porção específica da Tua Palavra, com a bondade do Senhor através dos textos que nós estamos compartilhando, das histórias que nós estamos trazendo aqui, ó Deus, o Senhor tem usado a vida de cada um de forma tão linda, tão poderosa, e eu creio que nessa noite não será diferente, que o Senhor visite a vida de cada família aqui nesta noite, e marque a vida dos meus irmãos de forma poderosa e sobrenatural. É o que eu te peço, já te agradeço, no nome santo de Jesus. Que a graça, o favor de Jesus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Bom, gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu creio que Deus ele tem uma porção diária, como eu acabei de falar. Dentro dessa porção, Deus sempre tem alguns mistérios, alguns segredos para falar ao nosso coração, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 19 ao versículo de número 26.
É isso aí. Mateus capítulo 9, do versículo 19 ao 26, tá bom? Então, tem um relato de algumas histórias e eu gostaria que você pudesse meditar nessa palavra e ser abençoado nessa noite. Amém? Deus é muito bom. Então, vai convidando, vai compartilhando também com os seus amigos. Hoje nós mudamos o canal, né? Estamos aqui direto do canal da Casa de Oração para fazer essa transmissão, porque para mim é mais prático e mais fácil. E eu sei que amanhã o pastor Everaldo, a pastora Silvia, que estão presentes conosco, farão a ministração da palavra lá no canal, né? Do culto da bênção, né? E eu tenho certeza que vai ser uma porção maravilhosa para a vida de todos aqui, tá bom? Então já fique conectado. Hoje às 23h33 estaremos reunidos novamente para mais uma porção da palavra de Deus e eu creio que seremos abençoados ainda mais numa porção dupla que Deus tem permitido todos os dias que tenhamos diante dele. Amém? Então, a porção desta noite agora, desse primeiro horário, Mateus capítulo 9, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, e veio por trás dele, e lhe tocou na orla das vestes, porque consigo mesmo dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Versículo 22, e Jesus voltando-se e vendo-o disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, ficou curada. Amanhã, pastora Silvia, glória a Deus, Deus é bom. Pastora Silvia vai estar ministrando a palavra amanhã, gente, fique conectado aí, tá bom? Versículo 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em grande alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas apenas está dormindo. Então riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém? É até aqui o texto desta noite. É um texto muito conhecido, mas eu quero que você se atente. O celular tocou aqui e é uma benção, irmãos. Deus é bom, né? A gente vai, de alguma forma, né? A gente está usando o celular para fazer a transmissão, então fica ligado, né? Fica conectado. E aí vai entrando algumas ligações e a gente não tem problema. Eu vou tentar baixar o som aqui, tirar o som, e eu acredito que não vai ter nenhuma interferência. Teve alguma interferência em vocês aí? Ou vocês estão ouvindo bem? Tudo certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Se a gente deixar no modo avião, aí a internet é cortada, aí não dá para transmitir. Mas eu já consegui aqui baixar o som e criei um mecanismo aqui. Se tiver algum problema no som, vocês me avisam, tá bom? Bom, bora lá. Vamos lá, gente. Vamos lá para mais uma oportunidade de compartilharmos do amor de Deus. Obrigado pela dica, Ryu. Deus abençoe a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Então, se está todo mundo ouvindo bem, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Então vamos lá, gente. Esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós. Vocês estão servindo um chazinho aí? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente precisa estar atentos à maneira com que Deus deseja se revelar a nós, né? E esse texto vai trazer para nós alguns direcionamentos. No versículo 18, né? Na verdade, existe aí o pedido, né? Eu deixei para ler ele no final, para que você entenda. Existe um clamor de um pai de família, né? É óbvio que a Bíblia vai trazer para nós o relato de algumas características e algumas qualidades desse homem. Olha só que interessante, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: a minha filha faleceu agora mesmo. Foi uma má notícia. A minha filha faleceu agora mesmo,
mas vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. O que eu quero dizer para você que talvez as últimas notícias que nós temos recebido não são notícias boas, não têm sido notícias que trazem motivos de alegria, como esse chefe de família. Além de ser um chefe da sinagoga, esse homem também era um pai de família. E como um pai de família, ele recebe a notícia de que a sua filha havia acabado de desfalecer ou de falecer propriamente. E é interessante que no meio dessa história, você vai vendo que ele se rende, ele rende o seu coração, ele prostra a sua vida, ele prostra o seu coração diante da autoridade de Jesus, diante da pessoa de Cristo Jesus. E o prostrar-se do seu coração tem um significado aqui no texto. E que significado é esse? Tem o significado de alguém que tem tamanha importância, tamanha relevância dentro daquilo que divide a respeito do conhecimento que tem, da palavra que possui, da direção que tem para a sua própria vida e para a vida de todos aqueles que o ouviam, de repente, diante de um cenário onde existe na vida e na construção desse homem, por ser um dos chefes, por ser um dos líderes da sinagoga, alguém que dificilmente se prostraria, né, diante desse cenário. É muito comum que as pessoas se prostrassem no sentido de prostrar o coração na busca do conhecimento que aquele homem possuía. Agora esse homem está diante de um cenário adverso na sua casa. Está diante de um cenário totalmente contraditório a respeito daquilo que ele está ensinando. E ele não sabe como fazer ou de que maneira agir nesse contexto. E a Bíblia traz para nós esse exemplo de que esse homem se prostra diante dessa notícia que ele recebe. Ele recebe uma notícia que a sua filha acabara de morrer. A minha filha acabou de falecer. E ele se prostra diante de Jesus, adora Jesus, e ele rende o seu coração, rende a sua vida diante dessa má notícia, desse acontecimento. E diante desta palavra, ele, entendendo a fama de Jesus, entendendo os sinais que Jesus estava fazendo, ele decide no seu coração quebrar com algumas barreiras, até mesmo religiosas, que era costumeira diante desse cenário dos líderes da sinagoga. Os líderes da sinagoga, ao ouvirem a respeito de Jesus, a respeito da fama de Jesus, muitos desses líderes questionavam muito a autoridade de Jesus e até mesmo os feitos de Jesus. Era muito comum dizerem que Jesus fazia aqueles sinais pelos príncipes dos demônios, né, o chamado Beelzebul, e que aqueles sinais não eram sinais divinos, pelo contrário, eram sinais, né, do adversário das nossas almas. E Jesus era um profeta enganador, né? Então existia muito dessa contradição em relação aos ensinamentos de Jesus, aos feitos de Jesus. Eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite nós já oramos aqui, estamos orando aqui todas as noites, com o único objetivo de trazer uma palavra de fé e esperança para o teu coração. Esse homem, diante de todo esse cenário que envolve a sua vida e a sua história de vida pessoal, ele entende que no meio de toda a construção religiosa que ele havia se submetido, existem momentos na nossa vida que devemos ter a humildade de render a nossa vida em total devoção a um sinal que vem de Deus para a nossa vida e para o nosso tempo. E o que acontece no cenário é que esse homem, ele reconhece que os sinais que Jesus estava fazendo só poderiam acontecer se Deus fosse realmente com ele. E diante desta notícia que ele recebe do falecimento da sua filha, ele entende que é momento de quebrar com os protocolos, quebrar com o contexto religioso da época. É tempo dele parar um pouco para rever a sua fé, rever a sua caminhada, rever a sua jornada cristã. Você consegue entender isso? Ele para diante desse contexto e ele passa então a dar ouvido aos acontecimentos. Ele passa então a desejar ter uma experiência com Jesus, com aquele que está fazendo milagres, com aquele que está realizando milagres. Nós começamos aqui esse momento falando e cantando um louvor aqui, que o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessa, Ele é um caminho no deserto, Ele é a luz
na escuridão da nossa alma. Esse é o nosso Deus, é a Ele quem nós servimos, é um Deus que abre caminhos no meio do deserto, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que realiza quando fala, Ele não é homem para voltar atrás da sua fala. Muitos de nós, muitas vezes, voltamos atrás das nossas promessas, daquilo que prometemos às pessoas. Mas o nosso Deus, nós estamos diante de um Deus em que Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. O nosso Deus é um Deus carregado de milagres, Ele é um Deus carregado de sinais, Ele é um Deus carregado de prodígios e de maravilhas. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Nós estamos diante de um Deus que continua fazendo milagres. Ele faz milagres nos lugares públicos, nas praças, mas Ele é um Deus que também atende o clamor de um pai de família. E Ele vai dentro da casa, para operar um milagre lá dentro da casa. E eu quero dizer isso para você nessa noite. O nosso Deus que faz milagres no contexto público, o nosso Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é um Deus que opera no contexto público, ao ponto das pessoas verem os seus sinais, de verem os seus milagres, de verem as suas maravilhas. Mas Ele é um Deus também que opera dentro da nossa casa. Quando nós clamamos a Ele, Deus muda a sentença daqueles que estão hospitalizados lá no hospital, daqueles que estão, sabe, de alguma forma acometidos por uma sentença, por uma malignidade. O nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor da nossa casa, visita os nossos familiares lá no hospital, e Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para mudar a história, para mudar a sentença. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que realiza, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que realiza sinais, prodígios e maravilhas até o dia de hoje. Ele é o mesmo Deus hoje e eternamente será Deus. O Deus de milagre, o Deus de promessa que está no nosso meio. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é um Deus que continua operando na nossa vida. Eu quero que você se veja nesse contexto, um pai de família desesperado diante do cenário, desesperado diante da notícia que ele mesmo recebe a notícia que, olha, não tem mais jeito, a sua filha está morta, a sentença de morte chegou na sua casa, e aí de repente esse homem entende que Jesus está naquele lugar, e ele se prostra diante de Jesus. Talvez muitos de nós, irmãos, precisamos, diante das más notícias, diante de cenários adversos, render o nosso coração diante do Senhor da nossa vida, render o nosso coração diante do senhorio do nosso amado, do nosso Cristo, um Deus que continua e pode fazer milagres no nosso tempo. Nós estamos vivendo diante de situações tão caóticas. Hoje à tarde, agora no final da tarde, eu recebi uma notícia do falecimento da sogra de um irmão chamado Rogério, lá da nossa comunidade. Né, ele teve a perda da sua sogra, né, e a esposa dele chama-se Magali. Eles estão vindo na nossa comunidade nos cultos da manhã, né, e eu queria que você pudesse colocar essa família também diante do Senhor e apresentarmos essa família no final das nossas orações. Ela acabou passando mal e ela trabalhava na área da saúde, né, e acabou passando mal e não teve possibilidades de fazer algumas outras coisas, né, alguns outros procedimentos, e ela veio a falecer agora, no final da tarde. Então, acabando essa live, eu vou ligar para ver se a família precisa de algo. Mas eu queria que você entendesse, irmãos, que todos nós estamos vivendo um momento e um cenário tão apavorante, um cenário tão difícil, onde muitas dessas notícias têm, sabe, aterrorizado e apavorado o nosso coração. Mas eu quero orar com você nessa noite. E eu creio que o nosso Deus é um Deus que muda as sentenças. O nosso Deus é um Deus que continua operando sinais, Ele continua operando maravilhas. Eu queria que você pudesse comigo, nessa noite, olhar para esta palavra e crer que quando a medicina traz a última palavra, quando não há o que se fazer, Deus, Ele ainda pode fazer algumas coisas. Deus ainda pode produzir vida àquilo que está morto, mais do que a morte física, talvez seja a morte da nossa fé, a morte da esperança no nosso coração, mais do que a morte física, talvez seja as dúvidas que nós carregamos a respeito do que está acontecendo e do dia de amanhã, a incerteza do dia de amanhã. De fato, existem incertezas, né? Nós não sabemos o que será amanhã, não sabemos o que será daqui a algumas horas, mas acreditamos que o nosso Deus, Ele está olhando para nós e Ele sempre tem a última palavra na nossa vida. E é interessante que esse cenário mostra para nós
né? Um homem que tem uma importância, que tem uma autoridade, alguém que tem uma relevância na sociedade do seu tempo. Em outros versículos diz que esse homem é um homem que foi importante, foi um homem importante no seu tempo, e a Bíblia traz esse exemplo para a gente, de forma mais resumida nesse contexto do Evangelho de Mateus. Mas eu quero que você se atenha a isso, que muitas vezes, muitos acontecimentos na nossa vida, muitas coisas que acontecem na nossa vida, não tem muito o que se fazer. Existem cenários tão difíceis, caóticos na nossa história, que não há muito o que se fazer, sabe? Não existe muita possibilidade de fazer algo a respeito do recurso que possuímos, a respeito das possibilidades que temos, entende? Existem momentos, e nós estamos vivendo momentos assim, em que não é muito o recurso que temos, não é muito as posses que possuímos. Estamos literalmente entregues ao cuidado de Deus, entregues ao favor de Deus. E esse texto deixa claro para a gente, um homem relevante, um homem importante, tem a sua firma enferma, e ele recebe a notícia que chegou o fim dos dias daquela menina. E ele está diante de Jesus, e ele não perde a oportunidade de estar diante de Jesus e render o seu coração a ele. Eu quero que você nessa noite renda o seu coração diante de Jesus. Não importa as notícias que você tem recebido, não importa se elas têm vindo para a sua vida ou contra a sua casa, contra a sua família, como uma notícia que expressa uma sentença. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que continua operando milagres, ele continua mudando sentenças que de alguma forma são lançadas contra nós e contra a nossa casa. O nosso Deus continua lançando a sua boa semente da palavra. E eu vim dizer isso para vocês nessa noite, como uma boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é assim, e nós vamos vendo esse homem ser pego de surpresa com uma intervenção do próprio Cristo. O próprio Cristo está indo na direção da casa desse homem, e ao dirigir-se à casa desse homem, ele se depara com um cenário. Vem uma mulher, rouba a cena, e no meio de todo esse contexto a Bíblia traz para a gente esse exemplo. Essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, e ela tão somente decide crer e tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala que quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. O fluxo do seu sangue instantaneamente é curado. E aí Jesus diz para ela: vai em paz, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, né, aquela mulher foi curada. Eu quero que você entenda isso. O nosso Deus, ele tem poder para salvar, para curar, e ele tem poder para salvar a nossa vida. Salvar a nossa vida dos nossos medos, salvar a nossa vida dos nossos anseios, das nossas desesperanças. Ele tem poder para produzir em mim e em você uma semente de fé e esperança no dia de hoje. E é o que eu vim dizer para você nessa noite. Não importa se o cenário é desfavorável e talvez exista uma sentença de morte até contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Nós estamos diante de um Deus que pode reverter todo o quadro. Nós estamos diante de um Deus que pode mudar toda a sentença dentro da sua soberania, dentro da sua vontade. O nosso Deus continua agindo dentro da sua soberania para que o milagre aconteça, ainda que nós estejamos diante de uma palavra como uma sentença que pesa contrário à nossa vida e à nossa história. Eu vim dizer para você nessa noite que você com uma palavra que de alguma forma te faz enxergar aquilo que Jairo enxerga. Jairo enxerga diante desse cenário, ele enxerga que a saída para ele, a saída para sua filha, a saída para sua família está totalmente vinculada à pessoa de Jesus. Talvez muitos de nós estamos batendo na porta de vários lugares, estamos procurando em vários lugares, mas só existe uma pessoa que pode solucionar o nosso problema.
né, e que você viva essa experiência de render o seu coração, de prostrar-se diante dele, adorar a Jesus e dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor, ainda que exista uma sentença desfavorável na minha casa, na minha família, eu acredito que o Senhor pode mudar a sentença. Eu acredito que o Senhor pode intervir no seu tempo, dentro da sua soberania, e com o seu poder sobrenatural gerar o milagre que a minha família precisa. E é o que eu vim dizer para vocês nessa noite. Vim orar diante desse contexto. Nós olhamos para um homem que está totalmente, coração totalmente rendido, prostrado. Ele adora Jesus e ele fala: Mestre, se o Senhor for na minha casa, eu sei que a minha filha pode ser salva, eu sei que a minha filha pode ser restaurada, eu sei que a minha filha pode ser totalmente curada da sua enfermidade. Impõe as mãos sobre ela e eu tenho certeza que ela vai viver. O versículo 18 do capítulo 9. Eu creio que se você impor as mãos sobre a minha filha, eu creio que se você fizer uma oração, eu creio que existe um poder na oração que você faz. Eu sei que existe uma virtude quando você pede ao Deus Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra. Eu sei que a sua oração, ela é uma oração poderosa. Existe uma virtude na sua oração. Meu irmão, não existe virtude na minha oração, não existe virtude na sua oração propriamente, mas existe um poder, existe uma graça quando nós oramos na autoridade do nome de Jesus. E se nós oramos no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele é poderoso para intervir na nossa história, Ele é poderoso para trazer vida àquilo que está morto, Ele é poderoso para ressuscitar o que se perdeu, para ressuscitar o que foi, o que está morto à nossa volta. Ele tem poder para isso. Basta a gente orar, basta a gente crer, basta a gente, se achegar diante do Senhor. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, cenário onde muitas são as sentenças de morte, de desilusão, de desesperança no coração de muitas pessoas, que nesta noite nós possamos olhar para essa história, olhar para esse cenário, render o nosso coração e saber que se Jesus liberar uma palavra, se Jesus simplesmente fizer uma oração, se Jesus colocar a mão dele, nós cremos no Deus de milagre, um Deus que continua produzindo milagres, um Deus que continua restaurando pessoas, um Deus que continua intervindo na história daqueles que estão hospitalizados nessa hora. Deus é poderoso para fazer retroceder essa pandemia, Deus é poderoso para fazer retroceder o coronavírus. Ele tem poder para isso, ele tem poder para paralisar todo espírito de morte, toda sentença de morte contra todos que estão hospitalizados, seja pelo Covid-19, seja por outra enfermidade. O nosso Deus, nós estamos nessa noite, diante de uma reunião de oração, crendo que Ele pode nos ouvir e Ele pode intervir ao nosso favor, ao favor dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que nós amamos, que nós conhecemos e que precisam da intervenção do Senhor, conforme chega o pedido aqui da irmã Odete, da Laiane, né? A nora dela, que precisa de oração, a vida do senhor Hélio, pai da Denise, que está, num processo de estabilização a partir de uma cirurgia tão complexa que ele passou hoje. Que nós possamos orar e pedir a Deus para intervir na vida dessas pessoas e trazer uma palavra que seja boa, uma palavra que gere, a restauração, uma palavra que coloque a estabilidade e estabilize o quadro da saúde dessas pessoas que precisam da intervenção do Senhor, de todos aqueles que se encontram hospitalizados, que podem, pelo simples sopro da palavra de Jesus, viver a experiência de um milagre e que essas pessoas possam receber de Jesus saúde, cura e vida, a vida que vem do Senhor, a vida que vem do Senhor, a vida que procede de Jesus. Não é a vida que procede de mim ou de você, mas a vida de Jesus, alcançando a vida dessas pessoas. Que a gente possa olhar para esse texto e perceber que esse homem entende que não é a sua influência, não é a sua capacidade, não é por muito daquilo que ele pode fazer por si só. Não é por muito daquilo que ele pode realizar, entende? Não é muito aquilo que ele tem capacidade de fazer, que pode produzir algum efeito positivo ou alguma mudança no cenário da sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos diante de um Cristo que continua com os olhos dele atentos sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse Cristo que está diante de nós, ele tem poder para mudar a história, ele tem poder para mudar a sentença. Nós oramos aqui pelo amigo da Jaqueline,
Se eu não me engano, o nome dele é Nélio, não é isso, Jaque? Nós oramos, Deus interviu, Deus tem completado a obra, Deus tem operado. Nós oramos pela vida do Luciano, né? Primo do nosso irmão Paulo Jacob. Deus agiu na vida dele. Nós oramos pela missionária também, se eu não me engano é Damares, conhecida da nossa irmã Ana. Deus agiu, Deus tem mudado sentenças, Deus tem restaurado pessoas, Deus tem feito milagres na vida de tantos. E existem tantos pedidos que estão chegando para nós hoje. Nós oraremos por eles e cremos na intervenção do Senhor. Ainda que a gente não consiga compreender a sua vontade, né? A vontade dele é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não acrescenta dor alguma a cada um de nós, tá bom? Que nós possamos orar nessa noite diante dessa palavra simples e esse homem vai viver essa experiência de uma mulher que rouba a cena, uma mulher que diante desse cenário se apresenta no meio da caminhada de Jesus na direção da casa de Jairo. E essa mulher é curada instantaneamente. E Jesus disse para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele mesmo instante, a mulher ficou sã, a mulher ficou curada. Amém? Olha só, olha que boa notícia. Foi para o quarto, não é isso? Depois de vários dias, né? O Lucas, amigo do Juninho, depois de vários dias na UTI, ele foi para o quarto. Meu irmão, Deus continua agindo debaixo do mesmo princípio. Deus escolheu o caminho da oração para que nos aproximássemos diante dele. Deus continua agindo por intermédio da oração. E eu sei que nós, como igreja, nessa noite, estamos aqui reunidos orando por todos esses pedidos que estão chegando. E eu creio na intervenção do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Estamos reunidos porque acreditamos na intervenção do Senhor sobre a vida de todos que precisam nesta noite. Então, olha só que interessante. Deus é maravilhoso. Olha só, a sobrinha da irmã Isis saiu da UTI. Deus é bom, Deus tem feito, Deus tem realizado, Deus tem provido milagres, Deus tem restaurado pessoas. Olha só, o bebezinho que estava com tratamento de fígado está bem, para a glória de Deus. Irmão, a igreja do Senhor, a Bíblia diz que contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o prédio, não é a estrutura. A igreja de Cristo somos nós, pessoas, homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus. E é esta igreja que somos eu e você, que Cristo dá uma autoridade. Ele diz o seguinte, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E quando nós oramos, nós estamos fazendo com que as portas do inferno retrocedam diante de nós, diante da nossa casa, das causas em que nós oramos. Nós oramos aqui e intercedemos e todas as portas do inferno que tentam de alguma forma, vir contra nós, contra a nossa família, vão retrocedendo. E é desta forma que nós queremos orar hoje, pedindo ao Senhor também que faça retroceder todo o mal de sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Tá bom? Nós vamos orar, porque no versículo 23 do capítulo 9 de Mateus diz assim, tendo Jesus chegado na casa do chefe da sinagoga, vendo os tocadores de flauta, todo o povo e todo o alvoroço, disse, retirai-vos daqui, porque não está morta a menina, mas ela apenas está dormindo. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Eu quero dizer para você, irmãos, Jairo está diante de um alvoroço. Jairo está diante de um alvoroço, um chefe da sinagoga, alguém influente, alguém que tinha uma relevância no seu tempo e na sua região. Ele está diante de todo um alvoroço. Os tocadores de flauta, nesse texto, está dizendo que os tocadores de flauta estavam na casa dele. O povo em grande alvoroço. Já parou para pensar? A filha de alguém importante que está ali à beira da morte. Está ali com os dias contados, né? com os minutos contados. Ele deixa todas essas pessoas, irmãos. Ele deixa todas essas pessoas na sua casa. E ele vai de encontro ao único que pode fazer alguma coisa por ele. Talvez hoje
Nós deixamos tantas coisas de lado para estarmos parados aqui e nos aproximarmos diante desse Jesus, para fazer um pedido não por nós, mas para fazer um pedido por alguém. E eu quero dizer para você que Deus recompense você conforme a sua fé, de ter parado tudo para estar aqui conosco, reunidos em oração para interceder em favor de alguém. E que você receba o testemunho do seu milagre no nome de Jesus. Porque nós estamos fazendo como Jairo. Jairo deixou todo mundo na sua casa, deixou o alvoroço ali na porta da sua casa. E ele vai ao encontro de Jesus. Todos os dias nós estamos dando passo na direção do nosso amado Jesus. Aquele que pode todas as coisas. E aí é interessante que quando Jesus chega, ele despede todo mundo. Ele fala, olha, vocês podem dispersar, vocês podem se retirar daqui. Por quê? Porque muitas vezes na multidão não há a fé suficiente para a operação do milagre dentro da sua casa. Muitos de nós, muitas vezes nos reunimos, e quantas vezes nos reunimos com grandes aglomerações dentro da nossa casa e não encontramos a fé necessária no coração dessas pessoas para encontrar o milagre que precisamos. Porque talvez nesse tempo Deus está dizendo para mim e para você, existem milagres na sua vida, existem milagres disponíveis para você, para sua casa e para sua família, que irão acontecer não é na multidão, mas é com a sua família reunida dentro da sua casa, diante daqueles que acreditam como você acredita. Nem sempre os milagres acontecem no meio das multidões, porque as multidões muitas vezes não creem como você acredita. Talvez o que Jesus quer operar é de forma mais particular possível. E é o que acontece no texto. Ele vai então ao encontro, né, de Jesus. Jesus, ao chegar na casa, a primeira coisa que ele faz, olha, retira todo mundo daqui. Porque tem muita gente incrédula, muita gente que duvida. E é interessante que Jesus, quando ele simplesmente fala para aquelas pessoas, olha, a menina não está morta, a menina está dormindo. As pessoas riram. Geralmente aquele que duvida, aquele que é incrédulo, ri diante de uma palavra de vida que Jesus profere. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus é que tem a última palavra, e a palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra de vida e não de morte. Os homens dão risada diante do sobrenatural, por quê? Porque duvidam do poder de Deus, mas nós, meu irmão, glorificamos a Deus diante da palavra que vem da boca dele, glorificamos o nome dele, porque acreditamos que a palavra que vem da boca de Jesus é palavras de vida, e eu libero palavras de vida sobre você nessa noite. Libero palavras que vão produzir em você vida, e vida abundante. Libero palavras sobre o seu coração, que vão produzir na sua casa vida e vida abundante. E é o que acontece no texto. Mas afastando o povo, entrou Jesus. Entrou Jesus. Muita gente entra na nossa casa, mas se a gente permite o acesso da nossa casa, a entrada de Jesus, a pessoa de Jesus, faz toda a diferença. Olha só, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Jesus tomou na mão daquela menina. Ela estava morta, desfalecida, mas Jesus simplesmente tomou na mão daquela menina e ela se levantou. Existem momentos, irmãos, que nós estamos mortos dentro do nosso coração e que esta palavra nessa noite possa ser uma palavra em que Deus está dizendo para você, filho, estende a tua mão, me dá a sua mão, que eu vou te levantar dessa morte da sua fé, dessa morte dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você não tem mais, sabe, tido possibilidade de ver a solução, a vida, a restauração. Ele, meu irmão, está dizendo para mim e para você. Muitas pessoas duvidam, muitas pessoas riem da sua situação e da sua condição, mas eu sou aquele que vem trazer palavras de vida. Jesus vem trazer palavras de vida para mim e para você nessa noite. E as palavras de vida de Jesus, elas produzem em nós a certeza, a fé necessária para levantarmos os nossos olhos aos céus, levantarmos o nosso coração diante de Jesus, saímos do lugar de prostração e simplesmente, meu irmão, contemplar o testemunho de vida sendo propagado em toda aquela cidade, em toda aquela terra. É o que acontece aqui. O texto vai trazer claro para a gente que tudo que acontece na vida dessa menina
passa a ser um testemunho para todos aqueles que estavam incrédulos ou duvidosos. Todos aqueles que viram e viram o cenário de morte e presenciaram um cenário de morte naquela casa, puderam ver o milagre vivo, ambulante, passeando por toda a terra, passeando por toda a cidade. Sabe por quê? Porque a última palavra na nossa vida não é aquilo que os homens dizem, não é aquilo que nem mesmo a medicina diz. A última palavra que vem de Deus para a nossa vida vem da boca de Jesus. Quando Jesus chega na nossa casa, quando nós permitimos o acesso da nossa casa a Ele, nós somos deparados com a vida de Jesus. Você está aqui nessa noite para receber a palavra de vida de Jesus. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus que podem produzir algum milagre sobre você, sobre a sua família. São as palavras de Jesus que podem produzir esperança ao seu coração, são as palavras de Jesus nessa noite que podem produzir renovo, que podem produzir restauração, que podem produzir milagres na sua vida, na sua casa. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. E é diante das palavras de Jesus que eu quero trazer essa mensagem simples, objetiva, direta, mas dizer para você que muitas vezes nós recorremos a muito da religião, nós recorremos muito no contexto religioso, e no contexto religioso nós encontramos muitas vezes dúvida, incredulidade, incerteza, insegurança. Encontramos muitas vezes nas multidões só o barulho, só o alvoroço. Não encontramos solução, não encontramos uma palavra, sabe? Não encontramos uma palavra que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos faz dar o próximo passo. Mas diante de Jesus, nós encontramos um Jesus que está disposto a ir conosco para dentro da nossa casa. E o milagre, meu irmão, não acontece fora. Não acontece de forma pública para todo mundo ver. O milagre acontece lá dentro do quarto. Lá dentro do quarto da menina, dentro da casa, lá dentro, lá no contexto mais íntimo, mais secreto da casa, é que o milagre acontece. E eu vim dizer isso para você nessa noite, que nesse lugar da sua casa, no ambiente da sua casa, no lugar secreto da sua casa, você receba de Jesus palavras de vida, palavras de restauração, palavras de milagre. Que você receba palavras de vida de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tá bom? É o que eu vim dizer para você. Muitas vezes nós estamos vivendo cenários onde, de ordem pública, diante da influência que temos, nós não temos possibilidade de viver um milagre. Porque, de fato, não depende de nós, depende de uma intervenção de Jesus. Só que Jairo teve essa sacada. E ele não vai mais ao encontro de ninguém a não ser do próprio Cristo. E ele se depara com essa mudança de direção de Jesus. E Jesus decide ir na casa dele. E o milagre chega dentro da casa. Nós estamos na onde? Estamos na nossa casa. Eu abençoo a sua vida. E creio que existem milagres chegando na sua casa nessa noite. Você está dentro da sua casa. Nós estamos dentro da nossa casa. E eu creio que o milagre está acontecendo dentro da nossa casa. E eu oro para que Deus traga palavras de vida sobre você. Palavras de morte, laços, sentenças de morte que de alguma forma vieram contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Nessa noite, nós vamos orar, crendo que as palavras de vida de Jesus estão entrando na nossa casa. E é dentro da nossa casa que o milagre acontece. Não acontece de forma pública, não acontece de forma exterior, mas acontece no secreto do nosso quarto. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você carrega de angústia dentro do seu coração. Eu não sei, mas Ele sabe o que você tem no secreto do seu coração. Ele sabe o que te aflige, Ele sabe o que te apavora, Ele sabe aquilo que tem te preocupado. E eu quero orar com você nessa noite. E gerarmos juntos aqui um milagre. É uma palavra simples, mas é dentro da casa que o milagre acontece. Não é fora para todo mundo ver. Acontece primeiro dentro da nossa casa. E depois do secreto da nossa casa, entende? Depois do secreto da nossa casa é que a gente vai vendo o milagre acontecer de forma pública e externa. As palavras de Jesus são palavras de vida. É o que eu tenho para falar com você nessa noite, tá bom? As palavras de Jesus são de vida. A notícia que Jairo recebe é que a palavra de morte chega. Olha, a sua filha acabou de morrer.
Mas Jesus vem e muda a sentença dentro da casa. A palavra externa sempre é de morte. As notícias desse momento, de forma externa, são sempre notícias de morte. Mas os milagres acontecem quando Jesus libera palavra de vida. E Ele libera dentro da nossa casa. Eu abençoo a sua vida nessa noite e declaro palavras de vida sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tá bom? Vamos orar então por todos os pedidos. Eu vou pedir para vocês, irmãos, eu vi vários pedidos aqui. O Fernando, nós já falamos também aqui do falecimento da mãe da Magali, né, a esposa do Rogério. Vamos orar por essa família e vamos orar por todos os outros pedidos. E eu gostaria que você pudesse ir colocando os nomes para a gente estar orando aqui, tá bom? Para não deixarmos passar ninguém aí desapercebido, tá bom? A Cris pede oração pelo filho dela, o Rodrigo. Vamos orar, tá bom, Cris? Pai, nós queremos nessa noite orar e agradecer ao Senhor, porque diante do cenário externo da nossa vida, diante de um ambiente externo, público da nossa vida, talvez o que nós mais temos recebido são notícias de morte, são palavras de morte, são palavras, Pai, de tristeza que geram em nós, ó Deus, abatimento, desesperança, ó Deus, na nossa fé. Talvez as últimas palavras e as últimas notícias têm sido como uma grande sentença contra todos nós, que vem de alguma forma, Senhor, a roubar, ó Deus, até mesmo as nossas forças, roubar a nossa fé. Nós nessa noite, Pai, oramos, ó Deus, para que todos aqueles que de alguma forma receberam palavras como uma sentença, como uma enfermidade, como uma sentença de morte, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, pela vida da Laiane, pela vida do Rodrigo, pela vida da Luciana, Senhor. Ó Deus, que está, Senhor, na UTI. Oramos também pela vida do Senhor Hélio, Pai. Nós oramos também, Senhor, pela vida, ó Deus, da família do Rogério, da Magali, a Nancy, Senhor. Abençoa essa família. Abençoa essa família que perdeu, ó Deus, essa ente querida, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti por essa noite. Clamamos a Ti para que o Senhor, ó Deus, esteja visitando os corações nessa hora, restaurando mesmo, Senhor, e produzindo palavras de vida aos corações, que o Senhor possa produzir transformação, restauração, ó Deus, no quadro dessas pessoas. Oramos, ó Deus, pela vida do Ladislau, ó Deus, em nome de Jesus, que está na UTI, que o Senhor, Deus, esteja alcançando a vida desse jovem Lucas, ó Deus, o amigo do Juninho. Completa a obra do Senhor na vida dessas pessoas. Alcança mesmo, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Anthony, Pai, essa criança, Pai, ó Deus, continua, Pai, operando a Tua obra na vida da Sabrina, da Yasmin. Oramos por todos esses pedidos, ó Deus, e declaramos um tempo de restauração, declaramos um tempo de renovo, Pai, sobre a vida da Luciana, Pai, em nome de Jesus. Opera, Deus, o Teu milagre sobre o filho da Thelminha, Senhor, o Rubens. Opera de forma poderosa, Pai, eliminando a inflamação, toda a infecção, ó Deus, no olho. Ó Deus, toca, Pai, a vida de todos que nós estamos, Pai, apresentando aqui essa noite. Ó Deus, sabemos que o Senhor é poderoso para produzir sementes de vida, sementes de fé, esperança. Alcança a vida do tio, do pai, do Beto, o Senhor Homero, Pai, coloca a Tua mão poderosa sobre a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus, ele ainda está na UTI internado, Pai, que a Tua graça seja sobre ele, que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando na vida do Senhor Homero, restaurando, Pai, a sua saúde, Pai, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Oramos nessa noite, declaramos um tempo de restauração, de cura, de milagres. Ó Deus, que o Senhor libere palavras de vida sobre essas famílias aqui essa noite. Todos os pedidos, ó Deus, que se apresentam diante de nós, que a Tua palavra, Pai, de vida, palavras de vida, Senhor, sejam liberadas sobre cada um que está no leito, que está precisando da Tua intervenção. Ó Deus, que em cada casa as palavras de vida, Senhor, alcancem os corações. Abençoamos a vida da Simone, Pai, que a Tua palavra de vida, de cura, de milagres, envolva a vida dela de forma sobrenatural. Como essa mulher, ó Deus, que sofria há 12 anos, não importa os dias que essas pessoas estão sofrendo na UTI. Ó Deus, nesse caso, a mulher sofria há 12 anos. Talvez alguns estejam sofrendo há semanas, há dias. Ó Deus, por algum mal, que o Senhor, ó Deus, traga a palavra de vida
palavras de vida, Senhor, sobre a vida de todos nessa noite, palavras de vida sobre a Johanne, vida emocional, em nome de Jesus, sobre, Pai, abençoa, Pai, a vida do Dudu também, trabalha mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos a vida de todos, declaramos um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de milagres sobre essas vidas, ó Pai, nós oramos nessa noite, crendo na Tua intervenção, crendo na Tua palavra de vida, de milagre, de restauração, que o nome de Cristo venha a ser glorificado, que o nome de Cristo venha a ser exaltado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, ó Deus, declarando um tempo, ó Deus, em que o Senhor vai visitando, Senhor, os hospitais, os leitos, aqueles que estão internados, precisando da Tua intervenção, que a Tua graça, Pai, envolva cada um nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, anule toda a sentença de morte, anule toda a sentença de morte, ó Pai. Toda a sentença de morte sobre esses que foram contaminados, ó Deus, pelo Covid-19. Que o Senhor, ó Deus, cancele, Pai, e gere um milagre, Senhor. Que nós possamos ver testemunhos vivos para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Alcança a vida da Dona Terezinha, Senhor. Mãe da pastora Sandrinha, Pai, toca a saúde dela, Pai, restaura. Ó Deus, opera o Teu milagre sobre essas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na Tua intervenção. Cremos na Tua bondade. Cremos no Teu agir, cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que está operando no nosso meio. Que nessa noite, Pai, nós abençoamos, ó Deus, a Dona Zuleika, ó Deus, abençoamos a vida da Dona Zuleika, mãe da Luana, Pai, toca, Pai, a vida dela, Senhor, restaura a sua saúde, Pai, planta sementes de vida, ó Deus, naquele hospital, que o Senhor sopre vida sobre ela, em nome de Jesus, Pai, que abençoa a tua filha, Pai, fortalece, sustenta com a tua graça todos que precisam, Pai, da tua intervenção nessa noite. Oramos, Deus, declarando um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de milagres. Alcança, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, alcança, ó Deus, o coração da nossa irmã Flávia, Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, toda a ansiedade. Ó Deus, trabalha no coração da irmã Flávia Durais, ó Pai. Opera, Deus, em nome de Jesus, produzindo paz, produzindo restauração, produzindo um tempo de restauração emocional sobre a vida de todos que precisam da Tua intervenção, sobre todos que precisam do Teu agir, do Teu favor nessa noite. Oramos declarando um tempo de milagres sobre todos, que a Tua graça, Pai, alcance cada família, que o Teu favor alcance cada um dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos que estão presentes, que o Senhor, ó Deus, toque a vida do Senhor Hélio, ó Deus, nós liberamos palavras de vida sobre ele, que o Senhor, ó Deus, já operou o livramento sobre a vida dele, que o Senhor continue, ó Deus, depois dessa cirurgia, dando, Pai, a estabilidade necessária, Pai, restaurando, Pai, todo esse quadro, Pai, produzindo milagres sobre a vida do Teu filho. Abençoa, Pai, completa a obra do Senhor de salvação, de vida eterna, de milagres sobre a vida do Senhor Hélio. Dá a ele a oportunidade para testificar, ó Deus, do poder e do favor de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, em nome do Teu filho, ó Deus, repreenda todo espírito de morte, todo espírito de tragédia nas famílias, sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui essa noite. Declaro saúde perfeita, palavras de vida sobre os Teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, como Jairo recebeu no âmbito da sua casa uma palavra de Jesus que produziu vida à sua filha, que produziu vida à sua filha. Nós oramos nessa hora, Pai, declarando, ó Deus, em nome de Jesus, as palavras de vida de Jesus. A palavra de vida de Jesus sobre todos nessa noite. Palavra de vida na nossa casa, palavra de vida no nosso trabalho, palavra de vida na nossa família, palavra de vida nas nossas finanças, no nosso trabalho. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, mude as sentenças nessa noite e produza sobre todos palavras de vida, palavras de esperança, palavras do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Estaremos juntos daqui a pouco, às 23h30.